Olá, tudo bem com você? Espero que você esteja bem, esteja na santa paz do Senhor. Tome a atitude certa e mude a sua vida ainda esse ano, em nome do Senhor Jesus. Como está a sua vida? Está tudo bem? O que você tem olhado aí durante esse percorrer do ano, né? Já estamos aí no final de julho, estamos indo para agosto e está tudo bem? Você tem visto algum crescimento espiritual? Você já tem visto alguma mudança na sua história? Ou está tudo do mesmo jeito? Ou você está esperando chegar ao final desse ano para poder falar em dezembro ali? Esse ano que vem vai ser diferente. Esse ano que vem eu vou fazer tal coisa. Mude a sua vida já a partir de hoje. Comece a tomar algumas atitudes que vão transformar a sua história. E uma delas é olhar para Jesus, colocar em primeiro lugar na sua vida, né? E começar a olhar a sua vida como ela está, o que precisa ser mudado. Nós ficamos esperando Deus transformar a nossa história, não é assim? Nós oramos e falamos, Senhor, muda minha vida, muda minha história, muda meu cativeiro, muda minha vida financeira. Senhor, restaura meu casamento, abre uma porta para mim de emprego melhor. E nós ficamos pedindo ao Senhor, e o Senhor olha para nós e diz, sim, vou fazer tudo isso que você está pedindo. Mas você, a sua parte, quando você vai fazer? Entenda uma coisa, está aqui na palavra do Senhor, todas as vezes que o Senhor fez algum milagre, Ele sempre colocou em primeiro lugar a pessoa agindo, né? Nós vemos Pedro indo até Jesus, falando, olha, nós temos que pagar o imposto, e o Senhor Jesus diz para ele, vai até o mar, pesca um peixe, dentro da boca do peixe haverá uma moeda, paga o meu imposto e o seu. Jesus poderia ter feito, ó Pedro, está aqui a moeda. Você acha que Jesus não tinha poder para isso? Mas não. Eu faço um milagre, Pedro. A moeda já está lá, mas vai lá. Você vai ter que ir lá pescar o peixe. E olha só, gente. Ele não chegou lá na beira da praia e o peixe estava deitado com a boca aberta com uma moeda dentro da boca não, tá? Ele teve que pescar esse peixe no mar. Você imagina o que é pescar um peixe dentro do mar? Num rio já é difícil? Numa lagoa já é difícil? Imagina no mar. Então ele teve que pescar o peixe. Todo o trabalho que você sabe que tem para ser pescado um peixe. Para quem é pescador sabe do que eu estou falando, né? Eu não sou pescadora, mas eu imagino como seja. Porque eu não tenho nem paciência, eu nem tenho paciência para isso, né? Tem pessoas que gostam de pescar, mas a pessoa senta ali às vezes num lago, fica segurando ali horas e horas, esperando peixes, né? Esperando o peixe pegar a isca para poder pegar aquele peixe. Aí depois de muitas horas perto aquele peixinho pequenininho, né? E outros vão lá com barco no meio do mar, né, para pescar o peixe. E é toda aquela situação, não é fácil. Então você observa que tem sempre a sua parte a ser feita. Então muitas vezes nós não recebemos nossas bênçãos porque ficamos esperando o milagre acontecer. E o Senhor nosso Deus está esperando você tomar uma atitude, entende? Como eu já deixei aqui para vocês, né? Eu sempre vou estar repetindo porque é a minha vida, eu falo aqui daquilo que eu tenho vivido. Então lembra que eu ficava pedindo ao Senhor, eu trabalhava de domingo a domingo, meus filhos tudo pequeno, eu não conseguia ter, chegou um momento que eu não conseguia nem ver meus filhos. Eu saía pela manhã, cedo, e voltava à noite, os filhos já estavam dormindo, eram crianças pequenas na época, né? E eu ficava, só ia ver eles assim um pouquinho no sábado, no domingo. E muitas vezes nem dessa forma. E eu me lembro um dia que eu cheguei, já era quase meia-noite, e eles estavam os três sentadinhos no sofá. Eles dormiam cedo, né? 8 horas, 9 horas, 10 horas já estavam dormindo. E eu cheguei a querer brigar, né, com eles. Falando, meninos, por que vocês estão todos aqui acordados essa hora? Vocês tinham que estar... Não, mamãe, é que a gente queria ver você. Nossa, me quebrou, sabe? Eu olhei assim, meu Deus. Aí abracei eles, né? E falei, meu Deus, eu não estou tendo nem tempo para estar com os meus filhos. Meus filhos sentindo minha falta, mas eu tinha que correr atrás para dar o melhor para meus filhos. E naquela época eu não tinha essa visão que eu tenho hoje, eu achava que era na força do meu braço, mas isso é história para outra hora. E fato é que eu tinha que fazer a minha parte, né? E então é dessa forma, nós temos que fazer a nossa parte. Bom, o que eu estava querendo dizer? Eu me perdi aqui. Então eu lembro que eu comecei a orar ao Senhor. Comecei a orar ao Senhor e falando, Deus, eu preciso de um emprego, eu quero trabalhar de segunda a sexta. E eu quero trabalhar na área administrativa e comecei a orar, Senhor, me dá um emprego, Senhor, eu quero trabalhar de segunda a sexta. Eu quero trabalhar na área administrativa, eu tinha muita vontade de trabalhar na área administrativa, né? Nessa época aí eu trabalhava às vezes numa sorveteria, teve uma época que eu trabalhei na sorveteria, comecei a trabalhar das 9 às 3, depois comecei a trabalhar das 9 à meia-noite, né? Para dar o melhor para meus filhos. E aí eu comecei a orar ao Senhor. E um dia eu fui na igreja. E qual foi a palavra? O irmão disse, eu nunca me esqueci. O irmão falou assim, olha, você tem pedido ao Senhor para ele te preparar uma porta de emprego melhor, mas você tem feito o quê? Você está estudando? Você está se preparando para algo melhor? Nossa, foi um choque para mim. Como assim, gente? Então eu tenho que fazer a minha parte? E ali eu comecei a estudar.
E fato é que fui correr atrás desse meu sonho, fazer uma faculdade, e a partir dali as portas se abriram para eu poder começar a trabalhar na área administrativa e arrumei um emprego para trabalhar de segunda a sexta como eu queria. Entende o que eu estou querendo dizer? Entende o que o Espírito Santo está dizendo para você? Então, você às vezes está reclamando, tá? Senhor, faz tempo que eu estou orando, faz tempo que eu estou batendo, mas não acontece nada. Então, a palavra para você hoje é essa. Analise o seu sonho, o que você quer, e observe o que está no seu alcance, que é você que tem que fazer. Deus não vai fazer nada daquilo que é para você fazer. O possível é nós que fazemos. O nosso Deus faz o impossível, tá? Nós temos aí Jesus. Eu já falei isso, mas é o que está na palavra, gente. O que o Espírito Santo está trazendo aqui, a palavra é muito simples, tá? Então, cada vez você vai repetir essa palavra e ela vai falar de um jeito com você. Jesus chega ali, Lázaro já havia morrido, fazia 4 dias. Observa uma situação dessa, né? Já estava ali em decomposição, fedendo, porque é o natural. E ele chega naquele lugar, tem toda a história, a irmã vem chorando e tudo mais. Ele fala, me leva onde que está Lázaro. Sabe o que Jesus fez? Jesus falou, tirai a pedra. Então aquelas pessoas foram lá e tiraram a pedra, porque Jesus pensou o quê? O que eu tenho que fazer é um milagre de ressuscitar Lázaro, mas isso, tirar a pedra, é com vocês. E lá foi feito. Eles tiraram a pedra e Jesus disse, Lázaro, saia para fora. E tem mais, depois ele disse, tirai a faixa. Então eles foram lá e desenrolaram o Lázaro. Então aquilo que é para nós fazer, o nosso Deus não fará. Entende? Então o milagre foi feito, porque o milagre de fazer e ressuscitar, nós não temos essa capacidade. Tudo isso é feito pelo poder do nome do Senhor Jesus. Entende? Mas eu tenho que me posicionar. Então o que está ao meu alcance eu tenho que fazer. Às vezes você tem uma pessoa ali enferma e você fica orando. Senhor, cura ela, cura ela. O que você pode fazer? Vai até a pessoa. Usa autoridade em nome de Jesus. Estenda suas mãos, porque isso é você que tem que fazer. Estenda suas mãos, ora e repreenda aquela enfermidade no nome do Senhor Jesus. Repreende o espírito maligno no nome do Senhor Jesus. Anda pela sua casa fazendo a sua parte. Levanta pela madrugada, foi o que eu fiz. Uma batalha espiritual que eu tive que levantar na presença do Senhor. Estendia minhas mãos, orava, estendia minhas mãos sobre a vida dos meus filhos, sobre a minha casa, sobre os meus negócios, sobre os meus sonhos e projetos. E o que era para eu fazer, eu fui fazendo. E hoje eu colho frutos disso. Entende? Então, necessário é que você faça a sua parte. Veio para mim, agora de manhã eu estava meditando nisso, e o Espírito Santo de Deus falava sobre um agricultor, né? O agricultor, ele tem ali uma terra, e ele não vai ficar sobre aquela terra orando, né? Senhor, faz com que nasça aqui o feijão. Ah, meu Deus, eu creio que o Senhor pode fazer. Não. Ele vai fazer o quê? Ele vai orar. Senhor, traz a chuva, abençoa o trabalho das minhas mãos, me dá saúde, me dá graça, me dá disposição. Aí ele vai. Ele vai pegar aquela terra, ele vai arar aquela terra, né? Ele vai colocar ali a vitamina que necessita para que aquela semente possa crescer, esterco, vitaminas. Eu não entendo muito sobre agricultura, mas nós sabemos que é dessa forma. E depois que aquele fruto, depois que aquela semente é lançada ali, ele vai regando, às vezes a própria natureza com a chuva rega, ele faz a parte dele, e aí começa a nascer ali as primeiras folhinhas, começa a crescer, né, aquela plantação, e ele vai fazer outras coisas. Ele vai tirar a erva daninha do meio, que começa a nascer ali. Alguns colocam aquele boneco, né, espantalho, colocam o espantalho ali para espantar as aves, porque elas vêm ali para comer o fruto. E que mais? Tem uns que fazem umas coisinhas bonitinhas, né? Colocam um saquinho assim na frutinha para que o passarinho não venha ali picar, para que bichos não venham entrar naquela fruta. Tem todo um cuidado. E aí, um belo lindo dia, chega o momento da colheita. Você entendeu o mistério? Você entendeu o que o Espírito Santo de Deus está falando contigo? Então, o necessário é que você cuide da sua terra. Que você are essa terra. E onde é essa terra? Sua terra pode ser o seu coração, buscando aí na vida espiritual, lendo a palavra, oração, jejum, se posicionando com Deus. Pode ser o seu casamento. Como está o seu casamento? Cuidar desse homem que é o seu esposo, que Deus colocou na sua vida. Cuidar com amor, cuidar com sabedoria, cuidar da sua casa, do seu lar, da organização do seu lar. Colocar primeiro esse ministério na sua vida como primeiro lugar, sim. A mulher, a palavra do Senhor diz muito claro que a mulher e o homem, né? Ele cuida do casamento.
O que é solteiro, o que é casado, cuida do casamento. O que é solteiro, cuida das coisas do Senhor. Então, nós temos que ter essa sabedoria, esse equilíbrio. Entende? Então, gente, é muita coisa a ser falada, mas o que eu quero trazer para você hoje, nessa mensagem, é que Deus quer mudar a sua história, Deus quer transformar a sua vida, e não adianta ficar reclamando, murmurando, né? Dizendo porque Deus não me ouve, porque eu tenho horário e as coisas não acontecem. O que está faltando aí é a sua parte. Deus só vai fazer o impossível. O possível é com você. Então, analise o que você quer. Eu quero ter um melhor emprego, então vamos estudar, vamos se preparar. Eu já estou trabalhando numa empresa, então vou fazer o meu melhor lá para que eu possa me destacar. Falando sobre isso, eu vi uma mulher que eu sigo também, e ela contou que ela trabalhava numa empresa e ela queria crescer naquela empresa, mas ela já se via como uma diretora. Ela trabalhava ali, né, num cargo menor, junto com outras mulheres, junto com outras pessoas, só que ela andava e se posicionava como uma diretora. Em que sentido? Ela se vestia muito bem, ela cuidava do seu cabelo, da sua pele, ela tinha uma postura dentro da empresa. Às vezes nós sabemos que tem as panelinhas dentro das empresas, né? Falando mal do chefe, aquela fofoca que tem, rádio peão que as pessoas falam. Ela não participava disso. As pessoas viam ela até com maus olhos, né? Ela é metida, ela não se mistura conosco. E ela não queria nem saber, ela estava ali, ela tinha um intuito que ela queria, uma meta a ser alcançada, e ela foi fazendo o seu melhor, foi fazendo com excelência, e ali ela ia fazendo a parte dela, né? Aerando a terra dela, cuidando, deixando tudo em ordem, se posicionando, e um dia houve uma oportunidade. A pessoa ali, o chefe, precisava de uma diretora e procurou e olhou para quem? Para ela. Já olhou para ela e disse, aí, essa pessoa se encaixa. Pessoa responsável, nunca chega atrasada, sempre dedicada, sempre faz as coisas com excelência, tem postura. Então deu a ela essa oportunidade. Ela passou a ser diretora. E aí as outras pessoas ficaram ali olhando. E aí as pessoas começam a pensar assim, né? Mas fulano tem sorte, né? Eu não tenho. O que será que essa pessoa que tem sorte fez? Não é verdade? Então é isso. Nós vemos também o caso de José. José está ali numa prisão. Como que fica uma pessoa dentro da prisão? Está largado lá, fazendo o seu cotidiano, e mesmo dentro da prisão, ele fazia com excelência, tanto que ele teve ali um destaque. Alguém olhou para ele e falou, olha, você que vai ficar aqui cuidando, administrando a prisão. E ele ia fazer ali o melhor dentro de uma prisão. Ele poderia pensar o quê? Não, eu vou ficar aqui chorando, me lamentando, olha onde eu estou, Deus me deu um sonho, Deus falou que ia me exaltar, olha aqui, ele me largou, olha só onde eu estou, Deus não é comigo. Estou longe do meu pai, estou longe da minha família, olha o que meus irmãos me fizeram. Ele poderia ir para esse lado, mas não, ele continuou confiando em Deus e fazendo o seu melhor. Um dia, estou resumindo a história, né, o copeiro lá que ele tinha revelado o sonho, se lembrou dele na hora e no momento certo, que ele foi para lá. José teve essa situação com o copeiro, né, e falou, olha, o sonho significa isso e tal. Falou, olha, quando você estiver lá, lembra de mim. Ele foi para lá, passou 2 anos, ele não se lembrou de José, por que será, né? Porque tudo é no tempo e na hora certa. Não era tempo de lembrar de José. Ainda tinha um período ali naquele processo que José tinha que passar. E nosso Deus sabe de todas as coisas. Então José está ali cumprindo o que ele precisava passar. Chegou o dia que Deus falou, é hoje. E aí deu um sonho para Faraó. E esse copeiro se lembrou de José. Olha, tem um rapaz lá na prisão que eu também tive um sonho, contei para ele, e ele falou para mim e para o outro, né? E realmente aconteceu da maneira que ele disse. Então o Faraó falou, então vai buscar esse rapaz. Só que quando chegou lá, com pressa, eles falaram, olha, José, estamos precisando de você lá, Faraó quer falar com você, mas vai logo, estamos com pressa. E sabe o que ele disse? Ele falou, tá bom, eu vou. Sabe o que ele foi fazer? Foi lá, tomou um banho, se barbeou, se arrumou, se posicionou e foi até Faraó. Isso, gente, é muito interessante, porque nós, como diz a própria palavra do Senhor, o homem vê o que está no exterior, e isso é para todos nós. Quando Samuel foi até a casa de Jessé escolher um rei, ele chegou lá e já começou a olhar para aqueles homens que tinham aparência, Eliabe e outros filhos, né, de Jessé, e Deus falou para ele, Samuel, eu não vejo como vê o homem vê a aparência, eu vejo o que está dentro do coração. Então isso é para todos nós, tá? Então se José chega ali na frente de Faraó, do jeito que ele estava na prisão, barbudo, sujo, ele olhar aquilo e falar, tá, o que esse homem pode me oferecer? Ele ia contar o sonho, olha,
o sonho foi isso, 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 e José, pela inspiração dada por Deus, ia revelar o sonho, e ele ia falar, e agora, o que eu faço? Ele falou, você precisa escolher alguém capaz, assim, assim, assim. Faraó nem ia passar pela cabeça dele José, porque pela aparência de José, não correspondia com aquilo, com o cargo que ele pudesse dar para ele. Então ele ia ter que olhar para outra pessoa, escolher uma outra pessoa para ocupar esse cargo. Olha só como é importante a aparência. Então José se posiciona já como governador. Ele se apresenta ali com uma atitude, com a aparência de um governador. Ele não chega lá como um prisioneiro. Olha que palavra, gente, que o Espírito Santo de Deus está trazendo aqui. Coisa linda, né? Então, muitas vezes pensamos, não, a aparência não é importante. A aparência é importante sim. Durante muitos anos foi ensinado para nós que não, que a aparência não é importante, que a vaidade é pecado. Não, gente, isso não é sobre vaidade. Para falar sobre isso, são muitos tópicos, né? Mas em questão da vaidade, a aparência é importante sim, tá? Então, nós pensamos que é só o coração. Não, quem vê o nosso coração é o nosso Deus. Você olha para mim agora, você consegue saber o que está dentro do meu coração? Não consegue, mas você olha a minha aparência, né? Talvez você me vê aqui cansada, realmente estou cansada. Hoje é um dia de trabalho, eu trabalhei ontem até tarde, né? Acordei cedo. Então, o nosso corpo vai mostrando, né? Então, é isso que você está vendo. Mas dentro do meu coração, quem conhece é o Senhor. Dentro do seu coração, quem te conhece é o Senhor. Então, é importante a aparência sim. E ele se posiciona nessa situação. Como já, ele sai dali para estar na presença do faraó como um governador. Ele não vai para lá na presença do faraó como prisioneiro. O que você tem se mostrado aí diante do mundo? Você tem se colocado como? Como uma filha de rei? Como um filho de um rei? Como alguém importante, sim, especial? Você é muito importante, você sabia disso? O nosso Deus deu o único filho dele para morrer na cruz do Calvário pelas nossas vidas. Nós temos um valor imensurável, comprado com preço de sangue. A nossa alma não tem como comprar com o dinheiro desse mundo, com toda a riqueza desse mundo. Então olha como você é importante. Como você tem se posicionado no seu dia a dia, no seu cotidiano, no seu trabalho, dentro da sua casa, dentro da sua igreja, na sua faculdade. Você se coloca lá como um coitado, como uma coitada? Como você tem se posicionado diante da sociedade? Entende isso? Deus quer mudar a sua história, mas você precisa também se posicionar. Então José não chega na presença de Faraó como um prisioneiro, ele chega lá já como um governador. Então ele se coloca ali, fala, revela o sonho que Deus deu para Faraó, e ele falou, e o que eu devo fazer? E olha só, ele já tinha ali esse dom de administrar, né? A sabedoria dada por Deus. Ele fala, olha, você precisa colocar uma pessoa que vai fazer assim, assim, assim. E ele fala o quê? Onde eu vou encontrar uma pessoa com tanta sabedoria, e ainda com a graça de Deus? Então você será o governador. Então olha como que Deus faz. Num dia ele é prisioneiro, no outro dia ele é o governador do Egito. É claro que teve um processo, né, gente? Teve um processo. E o processo que às vezes nós não queremos passar. Então a mensagem para você hoje é essa. Se posicione como alguém vencedor em Cristo Jesus. Para de ficar nesse lugar de coitadinha, coitadinho, ninguém gosta de mim, ninguém me dá uma oportunidade, ninguém me ajuda. E aí chega assim, por exemplo, não se arruma, não se cuida, você é mulher, cuida da aparência, você é homem também. Cuide da sua aparência, se posicione como um homem, uma mulher de Deus, como alguém que tem autoridade no nome do Senhor Jesus, para que você possa tomar posse daquilo que é seu por direito em Cristo Jesus. Deus quer mudar a sua história. Necessário é que você se posicione. Amém? Que essa mensagem entre no seu coração, que o Espírito Santo de Deus produza bons frutos. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.